Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá para a nossa aula de português. Hoje na página 149 e 150 temos a leitura do texto Lendas do Folclore Popular. Na página 150 temos o estudo do vocabulário e o estudo do texto. E aí vamos para a nossa matéria de hoje, que é oração, sujeito e predicado, tá? Então vamos à oração. O que é a oração? A oração é uma frase e nessa frase é necessário que tenha um verbo para ela ser chamada de oração. O que é o sujeito? O sujeito é aquilo de que ou de quem nós estamos falando, tá? E o que seria o predicado? Seria quando nós estamos nos referindo ao sujeito, né? Quando a gente está falando sobre o sujeito, e aí isso tem o nome de predicado. Eu vou trazer um videozinho para vocês, ilustrativo, para complementar essa explicação. E aí já eu volto com os exercícios, tá ok? Sujeito e predicado são essenciais para a formação da frase. Sujeito é aquele que pratica a ação. Predicado sofre a ação. Observe o exemplo. Andréia ligou para Maria. O primeiro passo é identificar o verbo, que é ligou, e perguntar para o verbo: quem ligou para Maria? Ele vai nos responder: Andréia. Andréia é o sujeito e predicado ligou para Maria. Classificação do sujeito. Sujeito simples é aquele que possui um núcleo. O núcleo pode ser um substantivo ou um pronome. O menino ficou feliz. O menino é um núcleo. Sujeito composto possui dois ou mais núcleos. Maria e Pedro se divertiram a valer. Maria e Pedro, dois núcleos. Sujeito oculto é aquele que não aparece na minha frase, mas a partir do verbo eu posso identificá-lo. Fizemos uma bonita festa. Nós fizemos uma bonita festa. Sujeito indeterminado, quando não é possível identificar o sujeito. Comeram toda a ceia. Pode ser eles, pode ser elas. Então, eu não consigo identificar o sujeito. Sujeito inexistente é aquela oração que não possui sujeito. Nessas frases, pode ter o verbo ser, estar, fazer, ir, que indica tempo, ou clima, ou um fenômeno da natureza. Ou o verbo haver, no sentido de existir. Há muitas flores no jardim. Estava quente. Choveu durante o jogo. Os principais verbos de ligação, que liga o sujeito ao predicado. Vamos lembrar da palavrinha FESPAC, que é o verbo ficar, estar, ser, parecer, permanecer, andar e continuar. Vamos ter um olhar especial para o verbo andar, que ele pode se encontrar no predicado verbal e no predicado nominal. O predicado pode ser classificado em verbal ou nominal. Predicado verbal, indicação. Andréia caiu. Caiu é o núcleo do predicado verbal. Predicado nominal, indica o estado. Paulo é o sujeito. É verbo de ligação. Bonito, núcleo do predicado nominal. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Voltei, galera. Aí agora nós vamos lá para a página 52 com os exercícios. Número 1. Destaque o sujeito e o predicado das frases abaixo com as cores indicadas, né? Então a gente vê aqui que o sujeito é de vermelho e o predicado é de azul. Então o que for sujeito a gente vai colocar de lápis de cor vermelho. O que for predicado a gente vai colocar de lápis de cor
azul, tá? Então, nós vamos ler a frase e vamos fazer isso na letra A, B, C, D, E e F, tá? Mole, mole, fácil, fácil. Número 2. Destaque o núcleo do sujeito nas orações que seguem. E nós sabemos que o núcleo é a palavra mais importante do sujeito, tá? Ela vem acompanhando o sujeito, ou às vezes pode ser até o próprio sujeito, tá? E aí, vamos fazer isso, vocês podem sublinhar, vocês podem pintar, mas é bom só circular o núcleo, tá? Da letra A até a G. Número 3. Escreva predicados para os sujeitos. Aqui nós temos no número 3, a gente já tem os sujeitos e aí a gente vai colocar os predicados, é pessoal, tá? Borboletas, é como se vocês fossem criar frase, tá? Só isso. Número 4. Indique e destaque o núcleo dos predicados. Aí agora é diferente. Lá no outro foi o núcleo do sujeito e agora aqui é o núcleo dos predicados. Número 5. Em qual das orações abaixo o sujeito é composto? Quando é simples é que tem um só. Quando é composto é que tem mais de um, né? E aí vocês vão marcar aqui. Tem somente uma, tá? Número 6. Em qual das frases o verbo em destaque funciona como fenômeno da natureza? E aí vocês vão analisar qual é o fenômeno da natureza de acordo com a frase, tá? Leia a palavra juntamente com a frase e aí vocês vão marcar uma só, tá? Número 7, leia as frases e marque com X as alternativas corretas, tá? Temos aqui número 1, 2 e 3. E aí, vocês vão ler as 3 frases e vão marcar somente as corretas. Temos aqui 3 corretas, é como se fosse um correlacione, mas não é um correlacione, tá? Essas 3 frases aqui são as frases e a gente vai analisar se elas têm sujeito, se elas têm predicado, se é uma oração, se não é uma oração. Ó, a frase 1. Não tinha frequentado antes uma festa tão requisitada. Ela é o quê? Né? E aí a gente vai marcar aqui. Número 8. O sujeito pode ser do início, no meio ou no fim das orações. Indique e classifique-o em I, se estiver no início da oração, M, se estiver no meio, e F, se estiver no final. O que a gente vai fazer? A gente vai ler a frase e vai colocar I se o sujeito estiver no início, M no meio e F no final da oração, tá? E aí a gente pode analisar o quê? O que muita gente acha, que o sujeito está apenas no início da oração, mas não, ele pode aparecer no início, no meio e no final da oração, tá ok? E aí, feito o livro de português, nós vamos para o nosso livro de gramática, lá na página 104, e na página 105 e na página 106, com os exercícios, tá? Na página 105, na 104, ele está explicando quase a mesma coisa do nosso livro, tá? E aí vamos para os exercícios. Número 1. O número 1, ele tá, descubra o sujeito das frases abaixo, né? Temos aqui as frases, né? A árvore foi derrubada pelo vento. Quem é o sujeito? E aí vocês vão só destacar escrevendo aqui, tá? Número 2, circule o predicado das frases abaixo. Somente circular o predicado. Beleza. 3, sublinhe o núcleo do sujeito nas orações abaixo. Lembrando que pode ter um núcleo ou pode aparecer aí 2 núcleos, tá? Número 4, na página 106, leia o texto a seguir e complete os quadros com os termos das orações em destaque, tá? As orações, temos aqui o texto lilás. As orações são as frases que estão em destaque. E aí, da primeira frase, vocês vão tirar o sujeito, o núcleo do sujeito, o predicado, o núcleo do predicado. E na segunda frase, a mesma coisa, completando essa tabela aqui, tá? É isso.
Número 5, temos aqui, leia as frases abaixo e indique os sujeitos conforme a legenda. Sujeito simples é o que está de vermelho, então vocês vão ter que pintar de vermelho. E o sujeito composto é o que está de verde, aí vocês vão ter que pintar de verde, tá? Vocês vão ler a frase, quem for sujeito simples, vocês vão pintar o quadradinho de vermelho, e quem for sujeito composto, vocês vão pintar o quadradinho de verde, tá? É isso. Ó, complete as frases abaixo com o sujeito indicado entre parênteses. Ah, tia, mas entre parênteses está escrito simples. Vocês vão colocar qualquer sujeito simples. É pessoal, cada um vai fazer o seu. Na letra B, um sujeito composto. Qualquer sujeito que seja composto, tá? E assim vai em todas. É isso, tá? E aí, a gente vai para outra partezinha de outra matéria. E aí a gente volta para o nosso livro de português, né? Na página 154 e 155, que é o sob e o sobre, tá? E aí a gente tem aqui, observe as cenas. A bola está sob a estante. Então, ó, ela está embaixo da estante. E a almofada está sobre o sofá. Sob, a gente pode substituir quando está embaixo, né? E o sobre quando está em cima, tá bom? Para poder facilitar aí. Aí o número 1, vocês vão completar as frases com sob ou sobre, tá? O gato está sob a mesa. A gente consegue ver na imagem que ele está embaixo da mesa. Então, qual vai ser esse sob aí? Que a gente vai completar. Aí na segunda imagem, na terceira imagem, aí vamos para o número 2. O número 2, numere as frases de acordo com a legenda e depois complete. Se for sob, a gente vai colocar o número 1. Se for sobre, a gente vai colocar o número 2 e aí completar as frases, tá? O número 3 marca as alternativas corretas. A gente vai ler as frases, vamos analisar para ver se ela está escrita corretamente e aí a gente vai marcar as que estão corretas, tá? E aí voltamos para o livro de gramática. O livro de gramática, lá na página 104 não, na página 95, desculpa, somente a 95, sobre e sob também. Aí a gente tem aqui uma breve explicação e aí vamos para a atividade. Escreva as frases substituindo a palavra destacada por seu sinônimo. Maria colocou os livros em cima da mesa. Como eu falei, se é em cima, qual vai ser o sobre que a gente vai usar, né? É o sob ou sobre. Só isso, na A, na B e na C. No 2, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, né? 1 é sobre, o 2 é sob. E aí a gente vai ler as frases e vamos correlacionar isso aí. Número 3, complete as frases usando as indicações abaixo. 1 para sobre e 2 para sob, tá? Vocês não vão escrever, vão colocar o 1 ou 2 só, tá? E aqui a gente tem uma notícia no número 4 para explicar o sentido da palavra, né? Ó, sob pressão, Liverpool vence em gols de Coutinho e Gerrard. Capitão perde pênalti, mas se recupera e garante a vitória de 2-1. E aí o que a gente vai dizer aqui? Esse sob, por que ele foi empregado dessa maneira, né? Porque ele tá se referindo a alguém. E o sobre? E o sobre ele está sendo usado porque está se referindo a em cima, tá? E aí vocês vão formular essa resposta aí no número 4, tá bom? Com isso que eu disse. Só isso não, tem no livro de caligrafia também, tá? Um beijo e agora sim, até o próximo vídeo.